Boa tarde, queridos alunos do nono ano C. Dando continuidade ao assunto de função, agora a gente vai estudar função quadrática ou função do segundo grau. Então lembra quem estudou a equação do segundo grau? A gente vai usar ela agora para encontrar a função do segundo grau. Então a função quadrática é a função cuja a lei está na forma fx igual a x2 mais bx mais c, onde a, b e c são os números reais e a é diferente de zero. Tem de ser diferente de zero porque se for igual a zero não é uma função de segundo grau. Então aqui eu dei os exemplos das funções quadráticas. Olha, fx é igual a 3x2 menos 4x mais 1. Aí os coeficientes, lembra dos coeficientes? Aí tem o coeficiente de x2 é do termo a, então a é igual a 3. O coeficiente b é o do termo x, b é igual a menos 4. E o coeficiente dependente é aquele que não tem a letra, c é igual a 1. Então aqui eu dei vários exemplos de função de segundo grau, tá certo? Olha, x2 menos 1, quando não tem número aqui, a gente já sabe. A é igual a 1, por quê? Ela pode ser completa ou incompleta. Para ser completa, ela tem de ter os três termos. Para ser incompleta, ela pode ter dois termos, como aqui, ou pode ter apenas um termo. Então, quando ela tem dois termos, você tem de prestar atenção. Se o termo é AC, como no caso aqui, ou aqui na letra D, ou se o termo é AB. Aí você faz A, que você já sabe que é o termo que tem x2, A é igual a 1. Não tem o termo x, então B é igual a 0. E o termo independente, C igual a menos 1. Na letra C, eu tenho de novo uma equação, uma função completa. Eu tenho os três termos, então eu tenho A, B e C. Olha na letra D, eu já tenho, olha. Eu tenho A igual a quanto? Que é o termo de x2. Quando não tem número, menos 1. B é igual a quanto? 8. E C é igual a 0. E o último, que pode ser só um termo, então aqui vai ter A somente, A é igual a menos 4, B e C é igual a 0. Então aí eu tenho minha equação minha função de segundo grau. Aí, o que é um gráfico de uma função de segundo grau? O gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola. Então, o que é uma parábola? Está mostrando aqui no gráfico, olha. Tá vendo? Olha, uma parábola é assim. Essa parábola, ela pode ser voltada para cima ou pode ser voltada para baixo. Depois eu vou explicar quando ela é para cima e quando ela é para baixo. No exercício, vocês vão construir um gráfico no número 3. Então, o que é que vocês vão fazer? Olha, eu vou dar uma função, como eu dei aqui, olha, y igual a x2 mais x. Aí vocês vão dar valores para x. Eu quero que vocês derem os mesmos valores que estão aqui. Vocês vão usar menos 3, menos 2, menos 1. Só não vai usar menos 1 meio. Não use menos 1 meio, não. Use menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Quando for fazer o gráfico da questão. Aí como é que você faz? Eu vou substituir menos 3, aí fica menos 3, olha, vou substituir menos 3 aqui, ó, no lugar do x. Menos 3 ao quadrado dá 9, porque quando o expoente é par, o resultado dá o quê? Positivo. Então fica 9 mais menos 3 de novo, então sinais contrários. Coloca o sinal do maior e subtrai. Então o maior é 9. Então fica 9 menos 3, 6. Tá vendo? Aí é a mesma coisa, menos 2. Aí vem aqui, substituo menos 2. E encontro o valor, aí encontrei o y. Então eu formei meu parzinho, olha, menos 3 e 6. Depois que eu formo todos os pares, eu vou construir meu gráfico. Olha como é o gráfico, preste atenção, olha. O eixo dos y, que é o eixo vertical, e o eixo do x, que é o eixo horizontal. E vou marcando os pontos que eu encontrei. O primeiro ponto foi quem? Menos 3, olha, não esqueça, olha, aqui no meio é o 0. Então aqui eu tenho menos 1, menos 2 e menos 3. E para cá eu tenho positivo.
1, 2 e assim sucessivamente. Aqui também, olha, aqui em cima eu tenho os positivos, eu tenho 0, aqui ele não colocou 1, aí botou 2 e 2, 0, 2, 4, 6, mas não esqueça que aqui no meio é 1, aqui é 3, se precisar você usa. Aí eu vou marcar os pontos, então eu vou marcar o quê? Menos 3 aqui e 6 aqui, pontilho e marco o pontinho. Vou marcar o outro ponto, tá vendo? Coloco menos 2 aqui e 2 aqui. Coloco o pontinho. Coloco o outro ponto aqui, foi em cima. Toda vez que tiver 0, se for o segundo termo, você vai marcar em cima do X. Se o 0 tiver no primeiro termo, você vai marcar no Y. Como aqui foi no segundo termo, por isso que eu marquei em cima do X. Olha, 0. Porque X é 1 e o outro é 0. 0, 0, que aqui foi na origem. Olha, os dois são 0, então eu marquei na origem. Aí aqui 1, 2 e aqui 2, 6. Depois que eu marco, aí eu vou fazer minha parábola, tá certo? Não esqueça de fazer a parábola. Aqui você conserta, que eu olhei agora, aqui é menos 1. Olha, vou mostrar como é. Aqui, porque não dá, porque tem que fazer o desenho, aqui você coloca menos 1 e 0. Olha aqui embaixo, aqui é menos 1 e 0. Tá certo? Então aqui o X é menos 1. Aí eu faço essa parábola aqui, olha. Esse desenho da parábola. Por que minha concavidade deu para cima? Aí aqui eu expliquei. Olha. Aí aqui tem dizendo, olha. Ao construir o gráfico de uma função quadrática, notaremos sempre que eu vou sempre olhar pelo valor de A. O A é o termo de x2. Se o A for maior que 0, a parábola tem a concavidade voltada para cima. Se o A for menor que 0, a parábola tem a concavidade voltada para baixo. Então, como aqui o A é maior que 0, olha, tá vendo? Olha aqui, olha. Tá vendo que o A é maior que 0? O A é sempre o termo de x2, viu? Não esqueça. Como o A é maior que 0, então a concavidade é voltada para cima, como está mostrado aqui, olha. Tá certo? Então a minha parábola, a concavidade dela vai ser voltada para cima. Se tiver A menor que 0, então a concavidade vai ser voltada para baixo. E depois eu falei sobre os zeros ou raízes da função. Para eu saber os zeros ou raízes da função, eu tenho de fazer o quê? Eu tenho aqui f de x igual a x2 mais bx mais c, mais c eu tenho de fazer f de x igual a 0. Então vai ficar ax2 mais bx mais c igual a 0. Eu vou ter uma equação de segundo grau. Aí eu vou achar primeiro o quê? Os coeficientes A, B e C. Depois vou encontrar o delta. O que é o delta? B ao quadrado menos 4ac. E depois eu vou encontrar a fórmula de Bhaskara, que eu botei aqui, olha, x menos b mais ou menos raiz de delta. Aí eu dei a formulazinha aqui de delta sobre 2a. E tem as condições do delta. Quando o delta é positivo, então para o delta ser positivo, o delta tem de ser maior que 0. Há duas raízes reais e distintas. Quando o delta é 0, o delta tem de ser igual a 0, há uma só raiz real. E as duas raízes são iguais, viu? Quando é uma raiz real só, mas as duas raízes são iguais. E quando o delta é negativo, delta menor que 0, não há raiz real. Vocês vão usar o texto apenas para consulta, não precisa copiar.